Vamos dar uma olhada nos postais aqui nessa banca de revista. E aí, chefe, posso ver aqui? Olha só, vamos ver alguns dos melhoramentos que a presença da corte portuguesa trouxe para a cidade do Rio de Janeiro. Olha só. A Biblioteca Pública, a Academia de Belas Artes, o Jardim Botânico, a Academia Real de Marinha, a Academia Real Militar. E nós temos também aqui ilustrações feitas por artistas da missão francesa que vieram para o Brasil. Sem contar os cientistas e botânicos que viajaram pelo interior, estudando e desenhando a fauna e a flora. Além disso, Dom João doou sesmarias. Estimulou a imigração, abriu estradas, conseguiu reunir no Sudeste, em torno da corte, um grupo de proprietários, comerciantes e funcionários interessados em sua permanência no Brasil e na criação de um império americano. E, graças aos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação com a Inglaterra, abarrotou os mercados brasileiros de produtos ingleses. Hello! Eu estou fazendo uma pequena participação no século XIX, porque I study by day and trabalha by night. Look, the wonderful mercadorias. Tecidas, calçados, crystals, vidras, louças and porcelain. Todos diretamente da Inglaterra e bem baratinhas, because eu pagar imposto pequenininho. Se you estiver interested, my name is Mary Starr. Mas se a região sudeste ia bem obrigado, o mesmo não acontecia aqui no Nordeste. Em 1817, estoura em Recife e em Olinda a Revolução Pernambucana. Esse movimento foi inspirado nas ideias da Revolução Francesa. Em outras palavras, era um movimento republicano. Os revoltosos chegaram mesmo a proclamar a República dos Lavradores, que durou 75 dias e foi derrubada pela coroa portuguesa. Quando a Revolução Pernambucana estourou, o Brasil não era mais uma colônia. Em 1815, Dom João havia levado a antiga colônia a Reino Unido, a Portugal. Éramos agora a sede do governo português. Essa situação satisfazia os brasileiros que se beneficiavam da política de Dom João e os portugueses que moravam no Brasil. Já em Portugal, as coisas não iam tão bem assim. Em 1820, estoura a Revolução do Porto. As elites portuguesas estavam descontentes, sentiam-se abandonadas pelo rei e prejudicadas pelo fim do pacto colonial. Exigiam que Dom João e a família real voltassem a Lisboa e que o Brasil fosse recolonizado imediatamente. Mais uma vez, o rei de Portugal ia enfrentar o mar. Mas Dom João não estava disposto a recolonizar o Brasil. Voltou a Portugal, como exigiam seus súditos, mas deixou aqui seu filho, o príncipe Dom Pedro. Sem um representante da família real, o Brasil podia tomar o rumo das outras colônias americanas, fazer uma revolução e proclamar a República. O resto da história eu mesmo posso contar. O grupo que apoiava Dom Pedro era o mesmo que apoiava o pai dele. Esse grupo não queria a República. Tinha medo que numa guerra de independência o país se dividisse. Também havia muito receio de rebeliões de escravos. Por outro lado, cada vez mais brasileiros queriam a independência, como nós podemos ver por esses jornais da época. A pressão das cortes portuguesas pela recolonização aumentava. Elas exigiam a volta imediata de Dom Pedro a Portugal. Só havia duas opções: independência ou volta. E foi assim que, em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, o príncipe Dom Pedro resolveu dar o seu famoso grito e, em seguida, ser sagrado imperador do Brasil. Mas fica sempre uma perguntinha no ar, não é?
Por que Império do Brasil e não República do Brasil? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, vimos que em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI e toda a corte vieram para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Aqui, Dom João encontrou as províncias da colônia muito desunidas e adotou uma política habilidosa. Concentrou a sede do poder no Rio de Janeiro e passou a oferecer terras e vantagens comerciais para quem se estabelecesse na região. Acabou com o pacto colonial, abrindo os portos. Estimulou a educação, a cultura e as artes. Em 1817, aconteceu a Revolução Pernambucana em Recife, que queria a independência e a república. Dom João enviou forças para reprimir o movimento. Em 1820, estourou a Revolução do Porto, em Portugal. Os revoltosos pediam a volta da família real e a recolonização do Brasil. Dom João voltou, mas deixou seu filho, Dom Pedro, tomando conta do país. 2 anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência e foi coroado imperador do Brasil. Está aí, hein? Então, pensaram na minha pergunta? Por que toda a América Espanhola se dividiu em várias repúblicas depois da independência e só o Brasil virou império? Veja o que o seu livro tem a dizer sobre isso. E até a próxima.